Como falar e entender as horas em inglês. Imagina que você está marcando um compromisso em inglês. Você consegue entender onde você tem que estar. Você consegue entender que dia você tem que estar nesse lugar, mas você não consegue entender as horas. Como é que você vai resolver isso? Ou até, você consegue entender que hora, mas aquele horário não é bom para você e você quer sugerir outro horário. Você consegue fazer isso em inglês? É isso que você vai aprender de uma vez por todas no vídeo de hoje. Para começar, como é que você vai especificar se você está falando de um horário da tarde ou da noite, por exemplo, ou da manhã? Até meio-dia, de 0 hora até 11h59, você vai usar AM. Tem gente que fala que isso aqui significa antes de meio-dia, mas obviamente não é isso. Mas funciona bem como um macete, se você quiser usar isso para lembrar. Depois, a partir de meio-dia até 11h59 da noite, você vai usar PM. De novo, tem gente que fala que é pós-meio-dia. Obviamente não é. Mas, de novo, funciona como um macete para você se lembrar, se você quiser. Então, por exemplo, se são 2 da madrugada, você pode falar It's 2 a.m. Se são 10 da manhã, você pode falar It's 10 a.m. Se são 4 da tarde, você pode falar It's 4 p.m. Se são 10 da noite, você pode falar It's 10 p.m. Mas e para os minutos? Em português, a gente fala são 10 e 15. Esse e é necessário em inglês? Não, não é. Então você só fala as horas, em seguida fala os minutos. Por exemplo, 10:15 a.m. 10:15 da manhã. 10:15 a.m. Mas e se a hora for 7:05, por exemplo? Você vai só falar 7:05? Não, isso não vai dar certo. Você vai ter que falar esse zero. E geralmente a gente não vai falar ele como zero. A gente vai falar O. Isso mesmo, como a letra O, a pronúncia da letra O. 7:05. It's 7:05 a.m. se for 7:05 da manhã. It's 7:05 p.m. se for 7:05 da noite. Então, para você falar as horas, isso já basta. Se você souber os números e souber isso que eu te falei, você já consegue falar qualquer horário. Não precisa mais que isso. Sério mesmo, só isso já basta. Então, se esse vídeo está sendo útil, já deixa o seu like aí para retribuir. O problema é que muitas vezes a gente vai perguntar as horas. Mas nem sempre é assim que vão falar as horas com você. Existem outras formas de falar as horas e quando você perguntar as horas para alguém, pode ser que a pessoa fale de uma outra forma. E que formas são essas? Por exemplo, se são 10:20, a pessoa pode sim falar It's 10:20. 10:20. 10:20. Mas talvez a pessoa diga 20 past 10. E qual que é a lógica disso? Parece que falou de trás para frente. Meio que é mesmo. É como se você falasse 20 minutos depois das 10. Você fala quantos minutos passaram desde tal hora. Então, se são 10:20, eu posso falar It's 20 past 10. E sobre essa pronúncia aqui do 20, eu falo 20, mas você pode falar 20, sem problema. Isso é uma questão de sotaque. Se você falar 20, tá certo. Se você estiver na Inglaterra, o mais provável é que você ouça 20. E se a hora for 5:25, por exemplo? 5:25 da tarde. 25 past 5 p.m. 25 past 5. Posso falar 5:25? Pode, perfeitamente. Mas talvez, se você perguntar as horas para alguém, a pessoa diga 25 past 5. E aí você já entende. 25 minutos depois das 5, ou seja, 5:25. 25 past 5. E essa coisa de falar e meia, 6:30, existe isso em inglês? Existe. E para isso você vai falar half. E não é half. A pronúncia não é half. Esse L não tem som de nada. É half. Ok? Então, se for 6:30, por exemplo, você pode falar It's half past 6. Meia hora depois das 6. Half past 6. E se for 6:15, por exemplo?
Posso falar 6:15? Pode, com certeza. De novo, nem sempre vão te falar dessa forma. Podem te falar 15 past 6, 15 minutos depois das 6. 15 past 6. E tem mais uma coisa. Concorda comigo que 15 minutos dá 1/4 de hora? Então a gente também pode falar a quarter. A quarter. Então eu posso falar it's a quarter past 6. A quarter past 6. 1/4 de hora depois das 6. Fica estranho, né? Para falar em português assim. Mas em inglês isso é uma forma muito comum para você falar as horas. E se tiver passado de 30 minutos? Se for 7:40, por exemplo. Eu posso falar 40 past 7? Até pode, mas é uma forma bem incomum de falar. Eu nunca ouvi ninguém falando assim, mas faz sentido, vão te entender se falar 40 past 7. Mas geralmente, se tiver passado de 30 minutos, a gente vai falar de quantos minutos faltam para a próxima hora. Por exemplo, se são 7:40, faltam 20 minutos para as 8. Então, vou falar 20 to 8. Agora, bem parecido com o que a gente fala em português, 20 para as 8. 20 to 8. Se forem 20 para as 9, 20 to 9. 15 para as 9, 15 to 9. E aí, no 15 para as 9? Posso usar de novo aquela lógica do 1/4 de hora? Posso. Então eu posso falar a quarter to 9. São 8:45, eu posso falar que são a quarter to 9. 15 para as 7. It's a quarter to 7. Agora sim você tem tudo o que você precisa para falar as horas em inglês e especialmente entender a hora que alguém falou para você. Caso a pessoa use a quarter, half, 10 past 6, agora você já sabe o que isso significa. E eu não sei se você percebeu, mas esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Então deixa nos comentários aí a sua dúvida, que pode ser que sua dúvida vire tema para o próximo vídeo. Thank you very much and I see you next time.